Oi, povo da deusa, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Pamela, eu sou sacerdotisa de Morrigan e hoje eu vou explicar uma coisinha que me perguntaram e eu parei tudo pra gravar esse vídeo. Então, se você tá curioso pra saber como funciona essa questão de ervas e preservar a energia delas, mesmo com elas secas, vem pro vídeo. A importância de ter a erva viva, plantada, é surreal. Não tem como eu simplesmente virar e falar que todo e qualquer tipo de erva seca vai funcionar. Você pode tomar um chá e tudo mais. Muitas pessoas preferem comprar coisas prontas. Só que nem sempre a praticidade ela vai vir junto com a eficiência. Então existem formas que você pode secar as ervas de uma forma que você conserve a magia, todo o poder que está ali e principalmente a vida, né? O poder vital daquela erva. As pessoas esquecem às vezes que a erva é viva e em muitos casos ela pode substituir até o sacrifício animal dependendo da erva, dependendo da deidade, dependendo do deus, da deusa que você vá agradar, que você vá cultuar, que você vá pedir um auxílio, que você vá pedir qualquer tipo de coisa. Tem erva que acaba substituindo até o sacrifício animal. Por justamente isso, ela tá viva. A erva é uma coisinha viva. Então, hoje, de erva, aqui eu tenho erva, né? Eu tenho frutas, tenho flores. Isso aqui é uma jabuticabeira que tá atrás de mim. Tem 2 pés de néspera, um pé de, acho que de tangerina, se eu não me engano. As folhas são ótimas para muita coisa de tangerina. Tem 2 pezinhos de goiaba, que isso aqui foi obra dos passarinhos, sementes que caíram. Aí eu tenho gerânio, isso é muito importante também para o equilíbrio da energia feminina, a energia do gerânio. Tem 3 mudas de cacau ali, que eu tava comendo cacau, eu simplesmente joguei a semente no vaso e tá crescendo. Erva mesmo, eu tenho lavanda. Comigo ninguém pode. E eu tenho a minha malva. Eu tô tentando salvar a malva. Então existem algumas ervas minhas que eu perdi há pouco tempo. Eu não estava muito bem energeticamente. E sim, se você tem uma planta que é muito ligada a você, que você tem muito carinho àquela planta, que você se dedica muito a ela, que ela faz parte de você de alguma forma, se você tiver em algum desequilíbrio energético, sim, a planta vai sentir. É bem por aí que funciona. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Como eu disse, existem plantas que podem acabar substituindo o sacrifício animal, porque é outra forma de sangue, né? Digamos assim. Então, por mais que existam algumas formas de você conservar a vida e a energia daquela erva, mesmo que você tenha seca, porque tem pessoas que não têm condições, condições não digo financeira, tô falando muita borboleta e uma mariposa, só pra variar. Existem pessoas que não têm condições, eu não tô falando de condição financeira, porque uma muda tem um lugar que vende muda de erva a R$1. Tô falando de condição climática. As plantas... A mariposa tá andando na minha perna. Mesmo que algumas plantas não precisem ou não suportem o sol direto, elas precisam de claridade, dessa luminosidade para viver. E em alguns lugares não tem como. Apartamentos, por exemplo, isso costuma ser muito comum. Nem todo apartamento tem esse espaço para vocês cultivarem as plantinhas de vocês. Então, eu sempre fico muito chocada quando eu vejo na internet bruxas dizendo que só trabalham com certos tipos de ervas secas. E a maioria delas você compra já, tudo pronto. Não sou contra, porque eu também uso, só que não é de toda forma. Existem coisas que você precisa tirar, você precisa secar. Até para acender o meu caldeirão, eu tenho algumas coisas que eu posso usar de uma forma mais natural para queimar algumas coisas que eu preciso queimar ali dentro. Então, esse muro inteiro é de uma planta chamada Era. Só que essa daqui é popularmente conhecida como Era palito. Só que a família da Era, de forma geral, ela é considerada erva daninha, trepadeira, e são 2 categorias de plantas que não são vistas de uma boa forma, porque a família da Era é conhecida também como Era do Diabo. Simbolismos à parte, são folhas muito poderosas para acender fogo. Então sim, tem Era secando ali, porque eu uso ela também para isso. Existem coisas que, por mais que o simbolismo pareça um pouco fantasioso,
tem coisa que realmente faz sentido. Então, é muito importante você que pratica bruxaria, você que pratica druidismo, você que é Wicca, você que é bruxa verde, você que é magista assim, em algum nível, é muito importante você entender essa questão com as plantas. Primeira coisa, eu fico chocada quando eu vejo na internet a pessoa dizendo que compra tudo pronto. Não concordo com isso, acredito que seja útil em alguns casos, mas não em todos. Segundo, fico chocada quando eu vejo as famosas bruxas de apartamento. Ah, mas você não pode julgar, isso não é um julgamento, isso é uma coisa que não existe. Você não pratica a magia que você quiser. Você não pega um culto milenar e você bota do jeito que você quiser. No mínimo, você é desocupado o suficiente para achar que tem certos tipos de coisas e energias que vão se dobrar à sua vontade assim e a troco de porra nenhuma. Então, algumas pessoas estão querendo mudar coisas que não deveriam. Elas não deveriam estar querendo, no caso. Terceiro, eu fico abismada quando eu vejo essas pessoas que não têm o mínimo de contato com a natureza. Você não é obrigado a ser igual a mim, porque eu tenho uma conexão com a terra que é surreal. Eu cultivo isso, mas eu sempre tive, desde sempre. Boa parte da minha infância eu passei crescendo dentro de um sítio. Então a minha ligação com alguns animais é surreal, mas a minha ligação com a terra, com o solo em que eu vivo, com o planeta que eu habito, a força da terra que literalmente sustenta tudo, animais, pessoas, bactérias, tudo. A força da terra ela é altamente necessária na minha vida. Então ontem, se vocês me acompanham no Instagram, vocês viram que eu estava deitada aqui onde eu tô sentada, na espreguiçadeira, com os pés aqui na jabuticabeira, descarregando energia. Eu sempre tento passar o máximo de tempo possível nessa parte aqui da casa. Ali onde eu fico, onde eu costumo atender, tem plantas. Eu ainda não arrumei um jeito de botar plantas no meu quarto, mas vou colocar. Principalmente uma espada de Santa Bárbara eu vou colocar. Isso não é sobre somente o simbolismo da planta. Existem plantas que são muito resistentes e, obviamente, já falei, são seres vivos. Elas atuam pra gente, em equilíbrio com a gente. Então eu vou colocar. Na sala, lá em cima também tem. E você não precisa ser igual a mim. Essa conexão surreal. Mas algum nível de conexão você tem que ter. Não existe bruxa sem conhecimento de fauna e flora. Você tem que compreender para você sentir tudo que você pratica, não importa. Deu pra ver a sombra do pássaro, né? Não importa o quanto você acha que você saiba de alguma coisa, não importa. Qualquer coisa a nível espiritual que você esteja praticando, você... E vamos de mais mariposas. Você precisa estar em equilíbrio com o planeta em que você habita. Como que você é bruxa? Como que você é magista? Como que você mexe com magia ancestral? Magia tribal? Sendo que você simplesmente não entende o que vem, de onde vem, por que vem, a força daquilo. Então, não são só as ervas. Por isso que eu tô dizendo, não existe magista, não existe bruxa sem conhecimento de fauna e flora. Você tem que entender a parte animal, você tem que entender a parte das folhas. Você tem que ter esse conhecimento, que você entenda um pouquinho de alguma coisa. Eu sou a favor do estudo eterno. Estudo não acaba, não é porque você leu um livro sobre ervas que você é a famosa conhecedora de alguma coisa. Então, gente, eu tô fazendo esse vídeo principalmente, se você tá até aqui, já curte o vídeo, já comenta, me fala o que você acha sobre essa questão das bruxas de apartamento. Não tô atacando ninguém específico, mas eu vejo muito isso na internet. Coisinhas bonitinhas que as pessoas acham que cabem em algum lugar. E às vezes elas estão assim só criando um estereótipo que não tem magia nenhuma, que não tem verdade nenhuma. Então eu sou totalmente contra isso. Tem coisas que você precisa viver. A minha casa, por exemplo, é um ambiente mágico. Não importa onde eu esteja, vai ser sempre um ambiente mágico. Tem inúmeras razões para isso. Por exemplo, aqui só tem 2 plantas aqui, dentre as 1000 que tem, 3 que são flores. E todo santo dia tem borboleta e mariposa aqui por inúmeras razões. Mariposa, inclusive, por questões espirituais. Então, se você não vive, se você não conhece a sutileza e o poder selvagem que a fauna e a flora do planeta em que você habita podem ajudar, podem auxiliar na sua vida, você não sabe de nada, você não é bruxo de nada, você não é magista, você não é bruxa de nada. Então, eu sempre falo sobre essa questão de bruxa ser um termo pejorativo, só que eu adoro essa palavra. E sim, foi
uma palavra criada pra ofender, sabe? E hoje eu uso ela com todo o empoderamento do mundo, eu sou apaixonada. Mas eu sou druidisa, eu sou sacerdotisa. Eu sempre digo esse tipo de coisa, as pessoas precisam entender. Então sim, existe uma necessidade muito grande de você cultivar a erva de uma forma viva, por inúmeras questões. Quando você faz um chá com uma erva seca, que não foi preparada para aquele fim, para ela emprestar a vida dela, mesmo que ela esteja numa fase mais seca, e você faz com uma erva fresca, você nota a diferença. Só que tudo também tem um encantamento para tudo. Eu falo pra vocês que o encantamento é a base da bruxaria. As pessoas se prendem no estereótipo. As pessoas se prendem na imagem que elas vão passar de bruxa. As pessoas se prendem em coisas que elas podem fazer pra visualmente parecerem mais bruxas, mais magistas. Gente, quem é brabo mesmo não costuma perder muito tempo tentando mostrar nada para as pessoas, sabe? Não costuma ser assim que funciona. E na prática mesmo, as coisas que realmente são necessárias, as pessoas pecam muito nisso. Então eu sei que algumas pessoas não têm essa condição, mas caraca, cara, tem mercado que vende hortelã. Cara, tudo, coentro, alface. Vocês não fazem ideia de como é amplo o conhecimento das ervas, das plantas, das hortaliças, dos legumes. Tem coisa minha que eu faço com dinheiro que eu faço com legume. Tem banho que eu tomo pra dinheiro que eu faço com verdura. Vocês não estão entendendo. Vocês, às vezes, conhecem uma folha pra um meio e vocês acham que aquela folha tá limitada àquilo. A natureza ela tem possibilidades infinitas. O mundo em que a gente vive é poderoso ao extremo. O plano em que a gente vive é perfeito, é fantástico. Fantástico. Uma planta vai servir sempre para mais de um fim. Então vocês precisam estudar essas coisas e entendam que se vocês têm condições, criem. Aprendam a criar essa intimidade com as plantas. As pessoas acham, tenho o péssimo hábito de achar, que a gente nasce com essa conexão com tudo e todos. Existe uma conexão natural de quem já nasce com essas predisposições. Mas a maioria das coisas você cultiva. Então, eu, por exemplo, cultivo todo santo dia o amor que eu tenho pelas plantas. A devoção que eu tenho à Mãe Terra, ao solo, ao equilíbrio, porque é dali que vem tudo. Então vocês têm que cultivar. Tem que cultivar. Fora que, não mexe com terra. Tem que mexer, meu amor. Não vou mandar ninguém botar luva nenhuma, não. Entendeu? Tem que mexer. A terra tem que sentir você e você tem que sentir a terra. Você tem que botar a sua alma ali, o seu poder no que você cultiva. A minha malva, se eu mostrar pra vocês, ela tá totalmente seca, esturricada. Porque foi uma semana muito corrida. Eu esqueci a bichinha no sol. Onde eu moro, dá pra ver, né? Faz um calor da miséria. E eu tirei ela lá de cima, eu nem reguei ainda. Ela já tá brotando, porque tem suor meu ali dentro. Eu limpei a testa, eu falhei no meu suor e eu fui mexer na terra. Vocês têm que entender isso. Vocês têm que viver isso. Então eu fiz esse vídeo por causa de uma indignação muito grande de ver as famosas, eu sou bruxa, mas eu não fico descalço na terra. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Imagina se tivessem que comer o que eu como, se bebessem as coisas que eu bebo, se praticassem o que eu pratico. Então foi como eu disse, é meio complicado de aceitar o jovem místico. Sim, porque o que mais tem na internet hoje em dia é jovem místico. Existe uma grande diferença entre um bruxo, um magista, uma bruxa de verdade e o jovem místico. Mas é isso, espero que tenha ficado muito bem explicado o que eu quis comunicar nesse vídeo, apesar da minha indignação. E é isso, gente, vou lá, beijinho que eu já tô atrasada. Até o próximo vídeo.